Darwin jamais contradisse a herança dos caracteres adquiridos, que era uma ideia na qual ele acreditava fervorosamente. E a prova disso é que ele formulou uma engenhosa explicação para a herança dos caracteres adquiridos, chamada pangênese. Veja o que significa pangênese. Na explicação da herança dos caracteres adquiridos tradicional, os filhotes saem parecidos com o que os pais são no momento da formação desses filhotes. Só que ocorria, às vezes, de um dos pais não ter uma mão, por exemplo, e a mãe não ter um dedo, por exemplo, e, no entanto, os filhotes nasciam perfeitos, com mão e todos os dedos. E isso contrariava frontalmente a explicação da época para a herança dos caracteres adquiridos. Os filhotes deveriam nascer sem mão se ambos os pais não tivessem mão, ou um dos dedos, ou alguma coisa assim. Mas Darwin formulou uma explicação para que a herança dos caracteres adquiridos permanecesse válida mesmo nessa situação. E a explicação dele é a pangênese. Como que funcionaria na visão do Darwin? Na visão do Darwin, as várias partes do corpo produziriam gêmulas. Essas gêmulas circulariam no sangue do indivíduo, contendo as informações da parte do corpo que produziu essa determinada gêmula. Então, as gêmulas de cada parte do corpo tinham a informação de cada parte do corpo, de maneira tal que a mistura de gêmulas de todo o corpo no sangue fazia com que no sangue do indivíduo estivessem gêmulas de todas as partes do corpo. Consequentemente, no sangue haveria a informação nas gêmulas de todas as partes do corpo. De maneira tal que, se o indivíduo perdesse uma mão, por exemplo, as gêmulas para aquela mão já estavam no corpo, porque elas teriam sido produzidas antes da perda da mão. Consequentemente, na hora que o indivíduo tivesse filho, ele teria filho completo, com a mão e os dedos todos. Por quê? Porque, embora ele tivesse perdido a mão, no seu sangue estavam as gêmulas produzidas pela mão que foi perdida. Consequentemente, a informação tinha sido preservada nas gêmulas, de maneira tal que a herança dos caracteres adquiridos ocorria, inclusive, para as exceções. Então, nessa nova explicação do Darwin, chamada pangênese, a herança dos caracteres adquiridos ficou melhor explicada do que a herança dos caracteres adquiridos anteriormente a Darwin. Então, é óbvio que ele não combateu a herança dos caracteres adquiridos se ele formulou uma explicação melhor que a tradicional para a herança dos caracteres adquiridos. Darwin jamais combateu, ao contrário. A pangênese foi uma ideia sua que explicava melhor que a ideia anterior. Só que a pangênese não se confirmou, né? A pangênese foi uma ideia que o Darwin teve. Ele era muito pé no chão. Ele afirmava as coisas que ele via, que ele tinha como verificar, que ele tinha... Mas, nesse caso, ele deu asas à imaginação e a sua ideia não se verificou, não se confirmou. Outra ideia importante de Darwin foi que ele, nos seus trabalhos, diferenciou evolução de progresso. A gente tinha visto que quando Lamarck formulou a ideia da evolução, ele associou com a ideia de progresso. Para Lamarck, os seres vivos iam melhorando da sua forma mais primitiva do momento da criação, alguma coisa parecida com uma bactéria, até chegar ao ápice da evolução, que éramos nós humanos. Então havia uma sequência de melhorias na visão de Lamarck. Para o Darwin, a evolução não era progresso, a evolução era apenas mudança. Então, nesse aspecto,
Darwin estava mais próximo do que nós aceitamos hoje com relação à evolução. Evolução não é melhoria, evolução é simplesmente mudança, na visão já de Darwin. Outra ideia importante de Darwin foi a seleção sexual. Então, Darwin separou a seleção sexual da seleção natural comum, mostrando, claro, seleção sexual é seleção natural. Só que é um tipo especial de seleção natural, onde vai estar sendo levado em conta a formulação de pares e o pareamento deles, dos indivíduos, na determinação dos caracteres da espécie. Então, o que está importando na seleção sexual são duas coisas. A seleção sexual ela é dividida didaticamente em intersexual e intrasexual. A seleção sexual chamada intrasexual é feita, como o nome diz, dentro do mesmo sexo. Então, indivíduos, quando estão competindo pelos indivíduos do sexo oposto, geralmente machos competem entre si pelas fêmeas, na hora que está havendo essa competição física entre machos, as características que fazem um macho vencer outro macho, elas tendem a ser aprimoradas de uma geração a outra. Claro, os indivíduos que tinham um melhor desenvolvimento dessas características eram os indivíduos que venciam as disputas e, consequentemente, essas características tenderiam a ser reforçadas de uma geração a outra. A outra forma de seleção sexual é chamada intersexual. É uma seleção que um sexo faz no sexo oposto. Geralmente, as fêmeas fazem a seleção dos machos. Ou seja, as fêmeas escolhem os machos com os quais elas copularão. Consequentemente, os machos que apresentam os caracteres admirados, preferidos pelas fêmeas, esses machos tendem a reproduzir mais do que os machos que não apresentem essas características. Consequentemente, a espécie tende a preservar as características favorecidas pelas fêmeas. São duas formas de seleção sexual aceitas hoje e o Darwin ele mesmo já ressaltou a seleção sexual de dentro da seleção natural. Duas outras ideias que devem ser mencionadas só para que se saiba, mas que não têm um peso real, dizem respeito ao Darwin aceitar os polimorfismos neutros. Não faz sentido afirmar, assim, que o Darwin acreditava nos polimorfismos neutros, porque houve uma dicotomia muito posterior a Darwin, antagonizando os polimorfismos neutros e os polimorfismos seletivos. Essa oposição é muito posterior a Darwin. Portanto, Darwin não estava se posicionando em favor dos polimorfismos neutros. Ele pensava no polimorfismo de maneira neutra, mas ele não estava se posicionando em uma briga que só viria a ser gerada bastante tempo depois. O mesmo a gente pode falar com relação à especiação. Se diz que o Darwin acreditava na especiação simpátrica, mas a briga seleção simpátrica versus seleção alopátrica foi uma briga que só surgiu muito tempo depois. O Darwin pensava na especiação de maneira simpátrica, mas ele não estava posicionado em relação a uma disputa que só viria a surgir muito tempo depois dele. Então, são duas afirmativas errôneas, estou mencionando só para que você saiba, né? Ele não se posicionou pelos polimorfismos neutros nem pela especiação simpátrica de verdade.